forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde está o teu Deus? Aonde Ele está? Aonde está o teu Deus? Aonde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o nosso ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus, é maravilhoso, né? Sem perca de tempo, quem quiser acompanhar, livro de Juízes, capítulo 6. Vou estar trazendo aqui alguma coisa referente a Gideão. Aleluia. Vou estar lendo alguns versículos. Aleluia. Eu vou estar lendo um versículo só e depois eu trago uns versículos mediante a leitura. Juízes capítulo 6. Eu vou estar lendo lá no verso 12. Só um versículo para a introdução da palavra. Amém? Isso até para poder dar um gostinho para a gente ler depois em casa. Vamos lá. Juízes capítulo 6, verso 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Vamos fazer uma breve oração, Pai. Eis aí, Pai, a tua palavra, Pai, que estamos agora, Pai, ouvindo, Pai, ao qual nos limpa, ao qual nos torna, Pai, aleluia, mais limpo para estar mais perto de Ti, Pai. Que o Senhor possa, Pai, através da Tua palavra, Pai, fazer uma transformação em nós, uma restauração, que o Senhor possa nos dar cura, renovo, ó Pai, que possamos, ó Pai, ter a sabedoria que desce do alto, através da Tua palavra, do conhecimento da Tua palavra, através das experiências de vida que o Senhor deu para esses homens, ó Pai, ao qual, Pai, a Tua palavra diz deles, ó Pai. Que o Senhor venha nos revelar, Senhor, aquilo que precisamos, ó Deus, para, Pai, crescermos mais e mais em graça e conhecimento. Para a honra e glória do Senhor, Pai, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém? Podem sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. O livro de Juízes, ele vai falar sobre os juízes, né? E Gideão foi um dos juízes. Gideão, também conhecido como Jerubbaal, esse homem, aleluia, vou começar a contar aqui um pouquinho antes, para entendermos por que esse homem foi chamado por Deus, né? A palavra vai dizer, lá no verso 1 do capítulo 6, diz assim, ó: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Eu quero já fazer uma introdução nesse primeiro versículo. Eu quero trazer, igreja, que muitas das vezes nós não entendemos, já comecei a ficar arrepiado aqui, aleluia, por que muitas das vezes tanto mal vem sobre nossa vida? Às vezes a gente não entende como, às vezes a gente está desempregado e não consegue arrumar emprego, como a gente está, vamos botar assim, com o bolso furado e está vindo um monte de dívida, né? Como assim a gente está sem dinheiro no momento e quebra uma coisa, falta outra coisa. Quer ver a coisa mais complicada que acontece em nossas vidas? A gente está sem dinheiro e falta o gás. A gente corre atrás de emprestado, com cartão ou sei lá como, mas tem que comprar. E às vezes acontece, muitas das vezes as coisas já estão complicadas e um filho adoecer, alguém da família adoecer, e aí parece que o mundo desaba sobre nossa cabeça. Então muitas das pessoas que, vamos colocar assim, pessoas até que não conhecem a Deus, apesar que aqui o povo é de Deus, a palavra vai dizer que o povo de Deus
começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E isso não é diferente sobre nós. Se nós fizermos aquilo que não agrada a Deus, nós podemos também padecer alguma coisa. Como diz aqui, ó, o Senhor entregou eles na mão dos medianitas por 7 anos. É muito tempo. Em 7 anos você falha, em 7 anos você morre, em 7 anos a posteridade morre. Porque é muito tempo para se viver fora das mãos do Senhor, fora das bênçãos do Senhor, fora da proteção do Senhor. Porque eles fizeram o que era mal. Toda vez que o povo de Israel fazia o que era mal, o Senhor os entregava na mão de alguém para subjugá-los. E dessa vez aqui foi dos medianitas. Aí o povo começou a sofrer. Aí Deus até enviou o profeta. Aleluia. Oh, glória a Deus, que maravilha. Deus envia o profeta. Aqui, ó. Verso 7 diz assim, ó. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Você já viu quando está tudo bom na tua vida, você esquece de orar, esquece de jejuar, esquece de ler a palavra, esquece de adorar. Está tudo bom, está tudo bem. Você vai viver a sua vida como se estivesse maravilhosamente bem. Aí Deus vai lá e encerra todos os bens na tua vida. Por quê? Porque você esqueceu Deus, porque você parou de adorar, porque você parou de louvar. Aí o que acontece? Está tudo ruim. Para quem que você vai clamar? A Deus. Ah, meu Deus, me perdoa porque eu me afastei da tua presença. Ah, meu Deus, me perdoa porque eu pequei. Ah, meu Deus, perdoa pela minha falta de sabedoria. Aí ele vai começar a colocar em pauta as faltas dele, os erros deles, o convencimento que ele estava errado, ao qual a palavra vai dizer, aleluia, que quando estava indo tudo mal, aí eles começaram a clamar a Deus. E Deus, ele é maravilhoso, ele deixa as coisas acontecer para ele mostrar para nós que nós temos que buscá-lo, porque ele pode nos livrar. Aí a palavra vai dizer que quando eles estavam sofrendo na mão dos medianitas, agora eles começaram a clamar. Então eu quero dizer o seguinte, igreja: se alguma coisa difícil está acontecendo na tua vida, é porque você tem que começar a clamar. Comece a clamar esse Deus que pode te fazer ser livre dessas coisas ruins que vêm sobre a tua vida. E eu quero dizer também que muitas das coisas que acontecem na nossa família, às vezes é por causa de uma pessoa na nossa casa que não está agradando a Deus, sabia? Por exemplo, no lar de um pai de família, se o pai de família estiver agindo errado, toda a família padece, toda a família sofre. Você vê lá o exemplo de Jonas. Jonas fugiu da aparência de Deus, fugiu da presença de Deus. Ele foi para um barco. O que aquelas pessoas daquele barco tinham a ver com Jonas? Não era nem, Deus não era ali, pelo que nós vemos, eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam o nosso Deus. Mas por causa da falta de Jonas, da desobediência de Jonas, Deus trouxe um problemão para aquele barco, para aquele mar, ao qual aquelas pessoas perderam muitos bens, por causa do erro de Jonas. Na nossa casa não é diferente. Se alguém dentro do nosso lar não está agindo em conformidade à vontade de Deus, Deus também faz acontecer algumas coisas, não porque Ele é ruim, Deus não é ruim, mas é mediante essas coisas que Ele mostra para você se despertar. Opa, está tudo ruim, eu tenho que adorar Deus, tem alguma coisa errada. Então quando as coisas começarem a andar errada na tua vida, saiba que Deus está tocando de alguma forma para que você venha aclamar, para que você venha buscar, para que você venha para a presença dEle. E a palavra segue assim, ó: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, eu vos tirei da mão dos egípcios e da mão de todos, quando vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Olha só, Deus, quando o povo clamou lá no Egito,
Deus enviou Moisés, Moisés livrou ali o povo, quem livrou foi Deus, mas através da pessoa de Moisés, através das 10 pragas do Egito, Deus livrou aquele povo do Egito para ir para a terra que Deus prometeu. Veja como é que Deus é tão bom. Eu vou te tirar do Egito e vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Olha só, pensa só Deus falar com você, olha, se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Aí o que o povo fez? Começou a desobedecer. Aí já lá no deserto o povo começou a desobedecer a Deus, e ali no deserto já começou a morrer muita gente por causa de desobediência. A palavra nos ensina, nos mostra que daquele povo que saiu do Egito, não lembro qual foi o determinado momento, mas Deus falou em determinado momento, ninguém acima de 20 anos vai entrar na terra prometida, porque aquele povo estava corrompido já de mente e de coração, e Deus preparou um povo para entrar na terra prometida, sendo que até esse povo que estava ali sendo preparado, desobedeceu ao Senhor também, e ali aconteceu várias coisas de lá para cá, e esse povo foi sofrendo, porque não clamava ao Senhor. E aqui quando o profeta falou sobre essas maravilhas, aleluia, que ele tinha feito lá no passado, e agora o povo murmurou, mas eles começaram a clamar a Deus, aí Deus foi lá e achou Gideão malhando o trigo no lagar. Por que Gideão estava malhando o trigo no lagar? Gideão foi colocado ali como juiz do povo, para salvar o povo das mãos do medianita. Naquele tempo, os medianitas, eles vinham, saqueavam toda a terra do Egito, toda a terra de Israel. Eles saqueavam ali os animais, não era só os medianitas não, tinha outro aqui, ó, os medianitas, os malequitas, deixa eu só, aqui ó, os medianitas, os malequitas e os filhos do Oriente, que se ajuntava um corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Gisel. Aqui esse povo aqui, ó, eles vinham e estavam saqueando o povo de Israel, estava roubando tudo, roubava os animais, roubava a plantação, roubava as vinhas. Então o que acontecia? Para que eles tivessem o que comer, Deus deu estratégia a Gideão. Lagar é um lugar de pisar uva. Então, como não estava no tempo de uva, Deus dá estratégia, sabia? Para a gente sair dos nossos problemas. Como não estava no tempo de uva, Gideão pegou o trigo e foi malhar o trigo no lagar. Então, o povo que vinha saquear, ele sabia que não era tempo de uva, então ele ia saquear onde estava a plantação de trigo. Chegava lá, com certeza até roubavam alguma coisa, mas como ele estava lá no lagar malhando o trigo, aquilo ali estava reservado. Aí chegou ali, ó, Deus enviou um anjo. A palavra vai dizer assim, ó, o anjo do Senhor fala a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas, por causa disso que ele estava lá malhando o trigo no lagar. E aí o anjo do Senhor falou. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele entendeu quem era o anjo do Senhor, aleluia. Mas olha só uma coisa que acontece em nossas vidas. Eu estou todo arrepiado aqui, igreja, essa palavra é maravilhosa. Gideão virou para ele e falou assim, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. Ai é uma expressão de dor, de tristeza, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Não é assim que acontece em nossa vida? Senhor, o Senhor não é meu Deus? Por que eu estou enfermo? Senhor, o Senhor não é meu Deus? Por que você deixa a fome acontecer? Senhor, você não é meu Deus? Por que deixou esse acidente acontecer? Senhor, o Senhor não é meu Deus? Por que o Senhor me tirou meu filho?
me tirou alguém que eu amava. Não é assim que a gente faz? Mas sendo que todas essas culpas é nossa mesmo. Porque a palavra nos ensina que quando nós andamos no caminho com Deus, Deus nos faz prosperar. Se você andar na presença do Senhor, obedecer ao Senhor, Ele vai te dar o melhor desta terra. Logicamente que nós não estamos livres de ter perdas, né? Porque, né, há um tempo determinado para cada pessoa nesta terra. Se há prazer no Senhor recolher alguém da nossa família, algum familiar, algum querido, se for o Senhor que estiver recolhendo, amém. O problema é quando ele morre sem salvação. Esse é o problema. Mas a palavra do Senhor está dizendo: buscai a minha face, humilhai-vos perante do Senhor, perante a face do Senhor. Aquele que buscar a minha face, né, Deus vai estar com ele, Deus vai o livrá-lo do mal, ainda que algumas coisas nos aconteçam, mas é para nos fortalecer, para nos estruturar, para nos fazer mais forte. Mas todo livramento, todas as bênçãos é Deus que dá. E aqui ele prossegue falando assim, ele faz a pergunta, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí aqui no verso 1 está respondendo: isso tudo veio sobre eles porque eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas continua assim, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Por que o Senhor deu o povo de Israel na mão dos medianitas? Porque eles desobedeceram a Deus. E com a desobediência eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. É mais ou menos assim. Vamos tirar um exemplo aqui do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo o que ele precisava na casa do Senhor, amém? Ele tinha alimento, ele tinha calçado, ele tinha anel na mão, ele tinha vestimenta bonita, tinha ali tudo o que ele precisava. Ele estava debaixo do teto do pai dele. Então ele estava ali em obediência com a família, até que ele resolveu sair da presença do pai, do provedor, daquele que podia dar tudo o que ele precisava. E ele mesmo decidiu sair da presença da casa do pai. E quando ele saiu da casa do pai, a sua alegria foi momentânea. Porque ele já não tinha ali o abraço do pai, ele já não tinha a proteção do pai, ele não tinha o conhecimento do pai, ele não tinha o que ele precisava para continuar feliz. E ali ele perdeu tudo que tinha. Se ele tivesse ouvido o pai, ele estaria na casa comendo do bem e do melhor. Se ele tivesse ali honrado o seu pai, ele não teria passado por tudo isso. Mas é como acontece, aleluia. É mais ou menos dessa forma, é só um exemplo dentro da Bíblia do que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel começou a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. É como se ele falasse assim, não quero mais sua proteção, não preciso mais do Senhor, não preciso mais do que o Senhor me dá, não preciso mais da tua guarda, não preciso mais que o Senhor tome conta de mim. Então Deus fez o quê? Mesma coisa que o pai fez ali no filho pródigo. Se você quer ir, vai. E ele foi, a mesma coisa aconteceu. Como eles saíram da presença do Senhor, Deus os entregou. Tipo que Deus tirou a proteção. Deus tinha uma proteção sobre ele para que nenhum povo os atacasse. Mas como eles não querem mais a guarda do Senhor, o teto do Senhor, ele os entregou àqueles que já o queriam roubar, saquear, matar e destruir. Porque o diabo ele vem para este mundo para isso. Matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para dar vida e vida em abundância a todo aquele que é fiel, amém? Então a palavra aqui já está nos dizendo que quando nós somos fiel ao Senhor, Deus nos guarda, Deus nos livra. E eu te digo, pensa só, se você estivesse fora da presença do Senhor, às vezes as coisas estão difíceis. Imagina quão mais difícil seria se você estivesse longe da presença do Senhor. Imagina, você estaria aí no mundo, fazendo o que era
sorte de devassidão, eu esqueci a palavra que diz agora, concupiscências da carne, mas não, nós estamos aqui louvando e glorificando ao Senhor, de forma que, se o Senhor vier hoje, amém, glória a Deus, amém ou não amém? Se o Senhor vier hoje, nós estamos guardados, porque a palavra diz que nós estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido, e mediante esta palavra que estamos ouvindo agora, o nosso coração se enche de alegria, rios de água viva geram de dentro para fora, como o Senhor mesmo fala, Ele é o rio de água viva, amém? E a palavra ela segue, né? Aqui nós vamos ver, né, que Deus deu a Gideão o trabalho, né, vamos falar assim, de livrar o povo de Israel da mão dos medianitas. E ali Deus deu estratégia a Gideão. Deus falou que Gideão, ele livraria o povo de Israel da mão dos medianitas. Então, vou contar aqui mais ou menos do jeito que fica mais fácil de entender, em poucas palavras. Deus deu estratégia a Gideão. Gideão foi lá e convocou todo o povo. Então Gideão conseguiu juntar uma grande parte do povo. E ali ele ainda foi, como se diz a palavra assim, não é testar o Senhor, mas fazer uma prova. Senhor, se nós vamos vencer, que isso aconteça dessa forma. Ele vai botar lá, eu esqueci o nome do aleluia. Cadê aqui, ó? O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, estava na mão, tocou a carne. Aqui primeiro teve a oferta, né, que foi dada ao Senhor, e depois Gideão fez uma prova com Deus. Como eu estudei na outra Bíblia, essa Bíblia aqui eu não... Aqui, né, no caso aqui, ele fez o sacrifício, né, antes de tudo acontecer. Depois ele foi lá, juntou o povo, falou com o povo todas as coisas que ia acontecer. Aí ele fez a prova lá sobre molhar aquele item lá, que eu esqueci o nome agora, que me fugiu da mente agora o nome. E conclusão, Deus mostrou para Gideão que iria acontecer conforme ele falou. Sendo que Gideão juntou, se eu não me engano, 32 mil. Acho que foram 32 mil pessoas que Gideão juntou para poder ir lutar contra os medianitas. E naquele momento ali, Deus falou assim com Gideão. Já vou adiantar já para o ponto maravilhoso, né? Deus falou assim: Gideão, muito é esse povo que está com você. Diga ao povo uma coisa, olha só como é que como é que uma palavra mexe com o interior da pessoa. Ele falou assim: ó, Gideão, diga ao povo que os covardes e medrosos voltam. Pensa só, você no meio de uma multidão de 32 mil ali, e Deus falar assim, ó, mandar Gideão falar: olha, fala que os covardes e os medrosos voltam. E voltaram muita gente. Voltaram mais do que a metade. Eu me perdi aqui do lugar que está escrita a quantidade, mas é bom, para que às vezes a gente se impulsione a estar entrando e venhamos a ler para poder ter o conhecimento. E o povo voltou, aleluia, voltou a quase toda a quantidade. Aqui, ó, e era uma multidão. Aqui está falando da quantidade de pessoas que estavam atacando a eles. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou tentar achar aqui porque eu estudei na outra Bíblia e eu marquei na outra Bíblia. Nessa Bíblia aqui eu não marquei. Mas assim, depois desse povo ter voltado, ainda sobrou muita gente. E aí Deus falou para Gideão assim: ó, Gideão, muito ainda é esse povo que está com você. Faça-os descer até o rio, e quando eles beberem ali no rio, faça-os beber ali,
e ali eu vou te mostrar quem é que vai e quem é que não vai. E quando aquele povo ali, uns se abaixaram para beber, levando a água na boca, o outro se abaixaram para lamber a água, e ali Deus mostrou quem é que iria. E Deus falou, ó, separa esse aqui e o outro pode mandar embora. E ali Deus separou 300 pessoas. Pensa só, acredito que mais de 32 mil pessoas ali, somente 300, para poder destruir os medianitas, que era uma multidão. Porque falava que eles eram com uma quantidade de gafanhotos, eles chegavam e consumiam tudo que tinha pela frente. Mas ali Deus deu a estratégia a Gideão. Eu já iria ficar pensando, peraí Deus, a gente estava com muita gente aqui, agora vai vencer só com 300, aquele povo todo? Dá para ter medo, não dá? Aí Deus falou, né, muito é o povo, você só vai com esses que eu vou te dar. Sabe por que Deus fez isso? Deus deixou só uma pequena quantidade de pessoas, porque Deus falou para Gideão, Gideão, se todo esse povo for, esse povo não vai observar as maravilhas de Deus. Por quê? Porque eles vão falar assim, nós vencemos por nossa própria força, porque muito era o povo que foi para a guerra. Nós éramos muitos, e nós, como éramos muitos, vencemos, e nosso braço livrou o nosso povo da mão dos medianitas. Por isso Deus falou, não, tem muita gente aí, pode mandar ir embora aí, ó, covarde medroso vai embora, agora leva lá o povo lá para beber água, ó, aquele que levar a mão na boca ali, ó, tiver bem ali, não tiver distraído ali, é esse que vai para a guerra. E ali ele falou, é esse que vai, e quando ele viu tinha 300 pessoas. Imagina só, aí Deus foi e falou, né, ó, agora eu vou te dar a estratégia, né? Aí Gideão separou em 3 grupos de 100. Naqueles 3 grupos ali, eles estavam com numa mão tochas, na outra mão buzina e um vaso vazio de barro. E ali eles foram, a estratégia que Deus deu. Ele falou assim, olha, quando eu fizer, fazeis tudo o que eu for fazer, e assim Deus vai dar vitória a cada um de nós. A palavra do Senhor vai dizer que quando eles cercaram ali, cada um numa ponta do arraial dos medianitas, eles fizeram o quê? Começaram a tocar a buzina forte, gritar por Deus e por Gideão, e a quebrar os vasos. Nesse som que eles fizeram, um em cada canto de Israel, Deus ainda, acredito não, tenho certeza, Deus amplificou esse som de tal maneira que alcançou todo o campo dos medianitas. E eles temeram de tal maneira que eles saíram correndo. E nessa que eles saíram correndo, eles mesmos começaram a se matar. Eles começaram ali a se esfaquear um ao outro. Por causa dos gritos, das buzinas, eles entenderam que grande era o povo que estava vindo sobre eles. E eles não sairiam dali com vida. Porque eles tocavam a buzina, gritavam bem alto e balançavam as tochas com fogo. E estava vindo de todos os lados. Então, se ele olhava para um lado, tocha acesa e buzina. Olhava para o outro, tocha acesa e buzina. Olhava para o outro, tocha acesa e buzina. E os vasos quebrando. Plac, plac, plac. E quem é que não corre de noite, às vezes dormindo? Né? Até nós corre. Aí, aleluia, com aquela estratégia que Deus deu para Gideão, o povo fugiu. E eles fugindo, né, eles tiveram vitória ali sem fazer nada praticamente. Veja que a palavra não diz que eles não tinham espada, não tinham faca, não tinha nada. Eles tinham tocha numa mão, buzina na outra e os vasos que foi quebrado. Aí sim, depois que eles fugiram, né, eles fugiram do arraial ali, da presença do povo de Israel. Aí sim, né, acionou todo o povo ali, aí o povo foi atrás dele e venceram aquela vitória. Aí entenderam ali, ó, que Deus foi com aquela vitória. A mesma coisa somos nós, igreja. Sozinhos nós não vencemos. Sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. E como é que nós vencemos? Muitas das vezes não temos apoio dentro do nosso próprio lar.
Muitas das vezes não temos apoio no meio familiar, dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela, mas nós temos um que nos apoia, que é Deus. E Deus, Ele não vai usar quem está, Ele pode até usar quem está errado para te ajudar a ter vitória, mas geralmente Deus vai usar aqueles que estão ali com você, aqueles que estão na presença de Deus, adorando Deus, aquele que busca Deus ali com um coração verdadeiro. Não é que eu estou puxando aqui que devemos estar na igreja. Sim, devemos estar na igreja, mas o único lugar que você vai ver alguém orando pela tua vida sem querer nada em troca é os homens de fé, as mulheres de fé, as mulheres de oração. Aqui dentro da casa do Senhor, nós estamos aqui orando um pelo outro, mas o que eu quero é que vocês vençam. Essa é a minha parte, a minha colocação. O que eu quero é que vocês cresçam em graça e em conhecimento. No meu coração é que vocês tenham a sabedoria da palavra, que vocês tenham o dom do louvor, que vocês tenham o dom do conhecimento, as virtudes de Deus, porque a minha alegria é que todos nós venhamos a vencer em Cristo Jesus. A minha alegria é saber que naquele grande dia, quando nós formos chamados, vinde benditos de meu Pai, nós vamos nos encontrar na glória. E como é que nós vamos nos encontrar lá na glória? Obedecendo ao Senhor e à tua palavra, fazendo a vontade do Senhor. Eu já trouxe esse testemunho lá na matriz, vou trazer aqui também. Quando eu trabalhava de carteira assinada, o meu trabalho não me deixava chegar no culto na hora. E o que aconteceu? Eu sentia falta de estar no culto. E uma coisa eu vinha perceber: quanto mais longe da igreja eu estava, menos vontade me dava de estar na igreja. Porque quando eu estava lá trabalhando, não dava tempo de chegar na hora do culto, a minha vontade era ir direto para casa, dormir, descansar. Mas não, eu lutava, eu falava, não, está errado, eu tenho que estar dentro da casa do Senhor. E quando eu chegava na casa do Senhor, que eu estava ali vivendo, mais vontade eu tinha de estar na casa do Senhor. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando você está dentro da casa do Senhor, você sente vontade de estar cada vez mais na casa do Senhor, porque a oração te agrada, a palavra te agrada, a busca te agrada, tudo vai te agradando, porque Deus faz você se sentir alegre com isso. Deus faz você estar cheio das virtudes, das alegrias de Deus. Agora, quando nós começa a faltar um culto, não porque quer, mas independente, faltou por causa de trabalho ou por causa de alguma coisa, aí você não consegue vir hoje no culto, não consegue vir no outro culto, não consegue vir no outro culto, daqui a pouco você começa a sentir um esfriamento, você começa a se sentir vazio, porque às vezes o seu trabalho é tão grande que você não consegue buscar fora da igreja, aí você não consegue orar na tua casa, você não consegue louvar na tua casa, você não consegue ali adorar a Deus. Então fica difícil de Deus estar te enchendo, porque Deus, Ele pode te encher em todo lugar, mas você tem que continuar buscando ao Senhor, tem que continuar obediente ao Senhor. Agora, se você enfraquecer, não vou para a igreja hoje não, estou cansado, hoje eu não vou para a igreja não, Deus entende. Tem muita gente que começa até a botar a culpa no Senhor, Deus sabe de tudo, Deus entende. Aí enquanto vai falando isso, Deus está lá no mesmo lugar, quem vai se afastar somos nós. Deus entende, você vai se afastando. Deus sabe, vai se afastando. Quando você vê, você está tão longe de Deus, que para voltar é difícil. Para voltar é complicado. As pessoas começam a se sentir de uma forma, o mundo engole a pessoa de tal maneira, que a pessoa se sente ali, que se chegar na presença de Deus, ele não está apto a estar na presença de Deus. Por isso é melhor não sair da presença de Deus. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja complicado, o mundo pode estar desabando lá fora, mas se você estiver na presença de Deus, você tem consciência que a salvação está à tua porta. Agora, quando você se afasta de Deus, quem sabe para onde você vai se você vir a morrer? Então devemos obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor, ser fiel ao Senhor, como Gideão aqui, ele foi fiel ao Senhor, ele livrou o povo de Israel ali da mão dos medianitas, e nós também podemos, você sabia?
Tem uma jovem lá na igreja que ela ia para a igreja, só ela da família ia para a igreja. O que aconteceu através da vida daquela jovem? O pai começou a ir, a mãe começou a ir e ganhou toda a família para Jesus. Ainda que altos e baixos aconteçam, às vezes a pessoa sai da presença, mas veja só, você estando aqui, você pode ganhar toda a sua família para Jesus. Ela estando aqui pode ganhar toda a família para Jesus. E as famílias de cada um. Isso nós fazendo a nossa parte. Se nós estivéssemos fazendo a nossa parte, Deus é fiel para abençoar a nossa família, nossos familiares e nos fazerem todo esse servo do Senhor na presença de Deus. Amém? Então, igreja, veja bem aqui. Deus usou um homem para salvar todo aquele povo. Deus também pode te usar, não só dentro da igreja, mas fora da igreja ou da tua família, para salvar os seus queridos, para salvar os seus familiares, para que todos venham a encontrar essa luz maravilhosa e naquele grande dia, quando Deus chamar, vinde benditas de meu Pai, nós subimos cantando, glória, glória, aleluia, e assim eu sei que vai ser maravilhoso. Eu vi um vídeo essa semana que me chamou muita atenção, só para finalizar. O vídeo era de uma senhora de muleta, ela chegando, andando assim, bem raquíticazinha mesmo, subindo, chegando no pé de uma escada. Só que essa escada era a escada que ia para os braços de Jesus. É uma escada que você tipo subia para o céu. E quando ela ia subir na escada, ela era uma velhinha bem curvadinha mesmo. Conforme ela ia subindo, a muleta já sumiu. Conforme ela ia subindo, as costas já ergueu. Conforme ela ia subindo, as roupas iam mudando. Conforme ela ia subindo, ela ia ficando mais nova. E quando ela chegou perto do Senhor, ela era uma mulher linda, ao qual a palavra diz que nós seremos revestidos para poder encontrar ao Senhor. Pensa, lá no céu, a nossa idade, eu creio assim dessa forma, nós chegaremos aos braços do Senhor com a melhor época da nossa vida. Eu acho assim, olha, eu estou tão bem assim do jeito que eu sou aqui, caramba, é a melhor época da minha vida. Eu acho que Deus vai fazer você voltar à melhor época da tua vida. E ali você vai chegar na presença do Senhor de uma maneira que você se sinta feliz. E a alegria de encontrar Jesus será maior ainda. E a sua alegria será dobrada, triplicada, aumentada de tal maneira. Pensa só, você chegar na presença do Senhor ali, você velhinho já, bem raquítico, chegar aí ali, chegando na presença do Senhor, e voltar quem era fortinho, quem não era. Chegar lá bonitão na presença do Senhor, imagina só, que coisa linda que vai ser. Eu quero, Pai. Eu sei que naquele momento, quando o Senhor chamar, a alegria será imensa. Eu quero dizer, igreja, que nós estamos fazendo a nossa parte para ser salvo, que nós venhamos a continuar, mesmo que esteja difícil, mas lembrando de estar orando uns pelos outros. Você ora pela tua família, pelos teus familiares, você também ora, a senhora também, eu também estarei orando. Em casa nós oramos pelos nossos, na igreja nós oramos por todos. Eu oro pela sua família, pela sua, vocês oram pela minha, e assim a gente vai fazer uma corrente de oração, a qual quem vai se agradar primeiramente é Deus. Porque a palavra diz, dentro de 2 mandamentos que Jesus nos deixou, está toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, nunca cesse de adorar a Deus, e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não queremos fazer mal a nós mesmos. Mesmo assim, Deus quer que a gente trate aos outros dessa forma. Então nós amamos o nosso próximo, louvamos, adoramos a Deus pela vida do nosso próximo, para que todos nós venhamos a estar na presença de Deus, como agrada a Deus, para que naquele grande dia a gente entre gritando glória, glória, aleluia, amém? Entenderam que o negócio é muito bom, né? E assim eu termino aqui.